Amém. Graça e paz. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Apague as luzes aqui da frente. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na casa dEle. Você que está na sua casa, você teve mais uma oportunidade também de vida para simplesmente adorá-lo, engrandecer o seu nome. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de estar na tua presença, te adorando e bendizendo o seu nome, Senhor. Senhor Jesus, que essa noite nós possamos sentir, Senhor, a tua presença, que nós possamos nos permitir, Senhor, ser tratados, sentir, Pai amado, Pai querido, o teu toque, a tua voz, Senhor. Senhor, que o Senhor possa acampar os seus anjos ao redor e ao redor dessa igreja. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor possa vir proteger as pessoas que estão vindo, Pai, as pessoas que não puderam também, Senhor. Senhor Jesus, se sinta à vontade em nosso meio para fazer o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai, para te ouvir, Pai, para sentir a tua presença nessa noite, Senhor. Se sinta à vontade em nosso meio e faça o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Que nessa noite você possa adorar a Deus em espírito, em verdade, em forma de gratidão a tudo que Ele fez por você. Talvez você esteja pensando que Jesus não está com você, mas saiba que em tudo Ele está com você, mesmo que não pareça. Peça a Ele que você, fala para Ele que você quer conhecer Ele mais, sabe? Quebre o seu orgulho nessa noite. Faça com que Ele te diga o que você tem que fazer. Esses dias, essas semanas atrás, eu não sabia exatamente o que Deus queria para mim, porque eu não me permitia. E há 3 semanas atrás eu falei com Jesus. Eu falei assim: Jesus, eis-me aqui. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu quero viver os seus sonhos, porque eu sei que os seus sonhos são melhores para mim. E eu falo para vocês, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas na minha vida nessas 3 semanas, porque eu tomei uma atitude, eu quebrei o meu orgulho. Então que nessa noite, se alguém aqui estiver com orgulho, quebre ele, sabe? Deixe o orgulho de lado e deixe Deus na direção da sua vida. Amém? Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo
percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não temos tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sabe, a ausência do que você quer nesse momento não é o significado que Jesus não te ama. Ele está te tratando, Ele está fazendo algo na sua vida. No começo eu falei, né, que há 3 semanas atrás eu tomei uma atitude, porque Ele me amou. Ele nos ama. E nós temos que ser gratos a esse amor. Sabe, hoje eu estava tão cansada, eu estou tão fraca, mas Ele me amou. Ele nos ama, sabe? E nós temos que adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Eu estava fazendo live numa plataforma onde tem vários jovens. Se você soubesse quantos e quantos jovens tristes, depressivos. Se você está assistindo essa live, se você está aqui na igreja, está se sentindo angustiado, abatido, saiba que Ele te ama. Sabe, Ele morreu numa cruz por você. Ele não precisava ter passado por tudo que Ele passou, mas Ele passou por amor a nós. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a nós. E o que você tem feito por Ele? O que você tem feito para agradecer esse amor que Ele tem por você? O que eu tenho feito? Se sinta amado neste momento. Declare isso. Me ama. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós, Pai. O Senhor não precisaria passar por tudo que o Senhor passou por amor a nós.
mas o Senhor passou. E por isso nós somos eternamente gratos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos na palavra ofertória agora. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia em Malaquias 3:10. Amém? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Amém? Igual eu falei no começo, né? Sobre o orgulho. Nós damos nossa oferta a Deus porque é dele. Nossa vida é dele. Tudo que nós temos é dele. E ele só pede 10%. E o que nós temos entregado a ele? Sabe, não se trata somente de dinheiro. Se trata da nossa vida. O que você tem feito para Deus? Será que você só tem trago dinheiro, mas que nem a pastora fala, né? Não tem ajudado o seu irmão, não tem ajudado no templo. Nós devemos a cada dia perguntar a Deus o que Ele quer de nós, entregar o nosso coração por completo, quebrar o nosso orgulho. Qual que é a sua oferta, Caim ou Abel? Você vai entregar o melhor para Deus nessa noite ou os restos? Sabe, que nem eu falei, eu estou muito cansada, estou muito fraca, estou debilitada. Mas eu reconheço que eu preciso dar o meu melhor para Deus. Mesmo estando debilitada assim, Ele merece o meu melhor. Enquanto eu estiver viva, eu vou dar o meu melhor para Deus. Porque Ele merece. Porque Ele morreu por mim. Nós devemos adorá-lo, não porque Ele pode fazer, mas porque Ele é. Porque tudo que Ele tinha que ter feito, Ele fez por nós. Amém? Então que nessa noite você venha entregar o melhor para Deus. Eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando do seu coração, da sua entrega para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, os dízimos, as ofertas, Pai. Senhor Deus, meu Pai, que haja prosperidade, Senhor, na vida dessa pessoa, em todas as áreas, Pai. Senhor, que essa pessoa ela venha reconhecer, Senhor Jesus, que ela tem que dar o melhor dela para Ti, Senhor Jesus. Que ela tem que entregar o seu coração por completo, Senhor. Abençoa a casa dela, a família dela. Se estiver alguém enfermo, Senhor, cura, restaura. E quem não puder trazer, Pai, abençoa também, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, abre uma porta de emprego, Senhor. Abre, Senhor Deus, meu Pai, oportunidade, Senhor, que venham de Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade sobre a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seus dízimos e suas ofertas, amém? Do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o comprar e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Seu Jesus, levando uma geração, Pai, que queira, Senhor, te conhecer verdadeiramente, Senhor. Te conhecer, Senhor, não só de ouvir falar, mas te conhecer por completo. Uma geração que tenha mais intimidade com o Senhor. Uma geração que não se abala, Senhor, mas permanece para sempre na Tua presença, Pai. Tu és o mais lindo, Tu és o mais belo, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para bendizer o Seu nome, Senhor. Senhor, Tu és digno de toda honra, toda glória e toda exaltação, Pai. Nós queremos Te conhecer mais e mais, Senhor. Nós queremos ter mais intimidade contigo, Pai. Alcance, Senhor, essa geração, Pai. Aviva-nos, Deus, aviva essa geração, Senhor. Seja adorado, Pai. Falando Yeshua. Pega a sua voz. Yeshua. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai.
Amém, Jesus. Irmãos, vamos orar para o irmão Sidney, que ele vai trazer a palavra hoje. Vamos orar para que Deus possa falar através dele, amém? Vamos levantar nossas mãos e orar por ele? Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós entregamos a vida do irmão Sidney nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós já sabemos que o Senhor vai usá-lo, Senhor, poderosamente, Senhor. Fale através dele, Senhor, para nós, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, reveste o teu filho com o teu poder, com a tua graça, Pai amado, Pai querido, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, e com nossos ouvidos aguçados para ouvir a tua voz nessa noite. Derrama seu cálice da unção sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje, como todos os dias, né? Nós temos uma noite especial, uma noite de louvor, de adoração. Um tempo onde a gente tirou para reverenciar, para falar com o nosso Deus. E hoje eu queria ler um versículo, ele é um versículo muito curto. É o versículo mais curto da Bíblia, só que ele tem um significado muito importante. Ele fala sobre a passagem onde Jesus ele foi ao encontro de Lázaro para a ressurreição. E eu até vou pedir para colocar aí, mas ele é muito curto mesmo. João 11:35. Se puder colocar aí para a gente. Esse versículo ele chama muita atenção porque foi uma das únicas passagens que a gente busca na Bíblia, e que é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Aí você pode estar perguntando, nossa, como que vai ser essa pregação em cima disso, né? Essa é uma passagem que a Bíblia relata sobre a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, né? Mas antes, eu gostaria de deixar uma parábola para que vocês pensem e reflitam nela. Havia um reino onde tinha um rei e ele acabou falecendo, e seu filho, o príncipe, ele teria que tomar posse no lugar do pai. Só que para que ele tomasse posse nesse reino, ele teria que se casar. E ele fez um desafio a todas aquelas moças, as plebeias daquela região, daquele reino, e ele deu uma semente para cada uma. Deu uma semente para que elas pudessem colocar num vaso e depois de uma semana trazer. Ele falou assim que a flor mais bonita que houvesse naquele vaso seria a moça que seria escolhida para o casamento. E durante a semana, uma moça que ela amava muito esse príncipe, mas ela é muito pobre, ela colocou a semente naquele vaso, regou com muito carinho, com muito amor, e foi passando-se os dias e ela não via aquela semente florescer, nem crescer nada naquele vaso. E ela encontrava alguma das jovens e via com algumas flores bonitas, né? Mas ela não desistia do propósito dela. A mãe dela falava para ela assim, filha, desiste, enquanto há tempo, para você não passar vergonha, porque nem sequer floresceu nada do seu vaso. Ela falou, não mãe, ainda que eu vá até aquele local, só para olhar para o rosto do meu amado pela última vez, mesmo que ele se case com outra, eu vou estar lá. E chegou o grande dia, onde ela chegou e viu aquele monte de vasos, né? Todo ornamentado, com flores uma mais linda que a outra, com moças daquele reino lá que possuíam bens, e ela com o vaso dela sem nenhuma flor. E para surpresa de todos, quando o príncipe reuniu todas aquelas mulheres ali, ela estava parada ali olhando, de cabisbaixo, e de repente ele estende o braço e fala para ela se aproximar. E falou para ela que ela era a escolhida. E todo mundo ficou perplexo, né? Os súditos perguntaram, mas como assim? Ela não tem nada no seu vaso. Ele falou assim, realmente. Falou assim, todas as sementes que eu dei são sementes estéreis, nenhuma nasceria. E ela foi a única pessoa que teve a coragem de vir até a mim e trazer a semente da sinceridade. E ela acabou se casando com esse rei. Hoje, nós temos essa palavra
que fala sobre a vida de Lázaro. Quando Jesus ele ficou sabendo da notícia que Lázaro ele tinha morrido, e as pessoas perguntaram assim, Senhor, mas Lázaro dorme? Porque ele falava que Lázaro dormia. Aí eles achavam que era sobre o sono de Lázaro, mas era sobre a morte de Lázaro. E ele falou abertamente, não, Lázaro está morto. E mesmo assim, naquele movimento, aquelas pessoas, ele falando que ia até Lázaro, eu acredito que muitas pessoas pensavam assim, como ele vai fazer alguma coisa, ir até Lázaro, ele já morreu, já não tem mais chance, já não tem mais o que fazer. Mas eu acredito até que por respeito, por ver como que Jesus era, os discípulos, eles se calaram e continuaram com ele. E Marta até questiona ele, fala assim, certo, Senhor, que se o Senhor estivesse aqui no dia da ressurreição, eu sei que ele voltará, mas se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E quando nós nos deparamos com Jesus, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Imagine o próprio Jesus diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia ela tem uma mensagem bem clara que ela fala assim, que Jesus ele conheceu o pensamento dos homens. E o choro de Jesus, ele não é um choro simplesmente porque Lázaro morreu. Esse choro, ele relatava muito mais do que a morte de Lázaro. Porque ele sabia que ele estava diante de alguém que poderia ressuscitar. Ele sabia o que Deus tinha dado na mão dele. Ele sabia que ele tinha toda a propriedade de chamar Lázaro para fora. Mas imagine só você está num lugar onde você sabe que você tem propriedade, você tem todo o conhecimento e sabedoria para que você dê uma ordem e aquilo aconteça, e de repente você começa a ouvir vozes de pessoas falando, esse homem é um louco, é um lunático, ele não sabe o que está fazendo, como que a gente vai tirar a pedra de um túmulo de 4 dias com um homem já morto? E nisso, eu imagino que Jesus, ele não estava chorando porque Lázaro tinha morrido, mas pela incredulidade das pessoas que haviam naquele lugar. Porque ele diz, eu enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então o próprio Jesus, ele chegou ali com poder e glória. Ele era a própria luz. E ele certamente daria a ordem. E muitas vezes nós se vemos nessa situação. Muitas vezes nós esquecemos do que Jesus falou para a gente. Ele disse assim, eu enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele fala assim, lá no livro de Mateus, fala assim, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Será que de repente na sua vida, na sua história, você não tem se deparado com vozes, sabendo que você é mais que vencedor, sabendo que você é filho do Deus Altíssimo, e você tem parado e ouvido essas vozes, e você tem chorado, você tem perdido o seu caminho, desviado daquele propósito, esquecido de profetizar aquilo que realmente era importante para que Lázaro ressuscitasse? Quem são seus Lázaros hoje? No dia de hoje, muitas vezes pode ser o seu emprego, muitas vezes pode ser pessoas que você muito tentou ajudar e hoje você fala assim, só sofri decepção, só perdi com tal pessoa, com fulano, ciclano. Mas o maior erro do ser humano é não olhar para si mesmo. As nossas propriedades em Deus estão dentro de nós. Você pode mudar seu mundo? Quantos aqui creem que pode mudar o seu próprio mundo? Amém? Porque todas as vezes que Jesus ele fala assim, eu vos dei poder, eu entendo que esse poder vai fazer com que a gente mude a nossa história. Eu não consigo mudar a vida de nenhum dos irmãos. Eu não consigo, eu posso orar, eu posso pedir a Deus, mas se o próprio Espírito de Deus, ele não visitar a vida de cada um, seria em vão a oração. Nós podemos falar, dar conselhos, mas nós não podemos mudar a história. Você não pode mudar o passado de ninguém. A única pessoa que pode mudar a história, mas a gente fala que é da vida para a morte, foi o Senhor Jesus. Mas ele nunca mudou a história de conceitos, de dogmas, de doutrinas, de pensamento de ninguém, porque isso é enclausuramento. Muitas das vezes a gente pensa que para servir a Deus, a gente tem que convencer as pessoas do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia fala assim que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Se o amor de Deus ele estiver em você, você não vai precisar se esforçar para muita coisa.
Você simplesmente vai conquistar com o amor de Deus. E muitas vezes nós olhamos circunstâncias, nós vemos coisas que falamos assim para Deus: eu não aguento mais essa vida, eu não tenho um emprego bom, eu não tenho uma vida boa, eu não tenho nada que me ajude a ser uma pessoa bem-sucedida. Muitas pessoas nessa época de pandemia, elas estão praticamente entregues ao descaso, porque elas já não têm mais esperança. Quantos pais de famílias, quantas mães, quantas pessoas não chegaram a tirar a sua própria vida pela situação que a gente vive hoje? Mas nessa corrida, eu falo para vocês, entendam, você tem um propósito, você não pode parar porque o homem, ele falou que ia acontecer isso, aquilo, mas você tem que entender que você todo dia levanta, profetiza, fala de um Deus grande, fala de um Deus vivo. Será que nós acreditamos realmente nesse Deus? Será que quando a luta vem, será que quando o problema bate a nossa porta, nós estamos ainda em ponto de fé para falar: não, Deus, está tudo bem, eu sei que vai dar certo. Está tudo bem, eu vou passar por isso, eu vou tirar de letra. Ser provado dói, ser provado machuca, mas o louvor, no meio da tempestade, ele atrai o coração de Deus. Ele atrai as melhores coisas que Deus, ele trouxe para a gente e nos revela. Porque ele diz que o seu pensamento a nosso respeito é pensamento de paz. É muito melhor do que os nossos pensamentos. E um exemplo clássico disso, quando nós pegamos a vida de José do Egito. Imagina, aquele homem foi vendido pelos irmãos, ele foi entregue como escravo, ele foi para a casa de um dos guardiões importantes ali de Faraó, Potifar, e ele foi acusado ainda de tentar seduzir a mulher de Potifar, algo que ele não fez, e foi enclausurado novamente na prisão. Mas mesmo assim ele não deixou a fé, mesmo assim ele não deixou de acreditar que Deus estava com ele. A mesma coisa aconteceu com Davi. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque realmente Davi, quando ele peca, ele rasga suas vestes, ele se lança no pó e ele fala para Deus, ele pede perdão, ele chora, ele se derrama para Deus. E Davi, ele contempla o que Deus falou, que ele o perdoaria, mas a espada não sairia da casa dele. Ele viu um filho violentando uma filha, ele viu filhos matando outros filhos, e ele não murmurou contra Deus, ele não blasfemou contra Deus. Veja o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo, e ele ainda falou assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. A confiança em Deus é o que tem movido a nossa vida a caminhar, a prosseguir. E quando eu falo sobre essa passagem de Lázaro, imagine só você no lugar de Jesus, você ouvindo vozes. Quais são as pedras que têm interrompido você de produzir um milagre na sua vida? Será que você tem sido uma pessoa que tenha exercido coisas boas ou tem trabalhado em si mesmo para que você pudesse ser melhor? Será que você tem investido naquilo que você acredita? Ou será que você, dia após dia, você ajoelha no seu quarto, ora, pede para Deus, e durante o dia você não sai da inércia? Durante o dia você continua improdutivo. Porque a oração, eu entendo assim, a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Que se a gente for dividir a palavra oração, é orar e ter ação. E é isso que Deus espera que a gente tenha. Foi o que Jesus fez. Jesus, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele pede para que se remova aquela pedra. E no modo espiritual, eu imagino que aquela pedra seja nossas dificuldades. Sabe aquele cheiro que subiu no túmulo de Lázaro? Aquilo lá é a maior dúvida do ser humano, que se pode ressuscitar, que se pode provar de um milagre, que se pode contemplar algo sobrenatural. Porque se você vê um morto cheirando mal e você imaginar que ele vai se levantar do túmulo, pra gente que é homem natural é uma loucura, né? Mas imagine o próprio Jesus, ele olhando e ele pensando com ele: eu sei que eu posso trazer Lázaro à vida,
Mas é difícil ouvir essas vozes que não acreditam que um milagre possa acontecer. E todo momento ele produzindo um milagre, todo momento ele fazendo algo diferente, como ele tem feito nos nossos dias. Quem aqui se levantou bem hoje? Amém? Você crê que você é um milagre? Você crê que hoje você recebeu um milagre da vida? Entendeu? Então, todas as vezes que nós nos deparamos com essa situação, nós vemos que, tipo assim, nós esquecemos do milagre da vida. Nós esquecemos daquilo que o próprio Deus ele quis produzir em nós. Ele sempre nos trouxe esperança, sempre nos falou: se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos, farão coisas muito maiores do que as que eu fiz. E hoje nós temos a oportunidade de olhar como Jesus olhou para o túmulo de Lázaro. O nosso Lázaro hoje é o nosso dia a dia, é nossas provações, pode ser o nosso casamento, o nosso relacionamento, a nossa empresa, o nosso trabalho. E por mais que você não veja esperança, lembre-se de uma coisa: Ele vos deu poder. Poder está acima de qualquer coisa. Nem o diabo ele pode tirar de você aquilo que você tem de maior com Deus. Porque ele foi condenado no Jardim do Éden e foi condenado no livro de Apocalipse. Foi confirmada a condenação dele. E o próprio Deus fala assim, que se tu crer, você e sua casa servirá a Ele, que nenhum se perderá. E o medo tem afastado as pessoas do grande amor de Deus. Será que você tem tido um tempo para ter uma intimidade com o Espírito Santo? Será que você tem pedido para Ele uma resposta do que seria o seu dia de amanhã? De como você tem que se portar, como que você tem que falar? Ele é o único, Ele é o último da redenção. A gente teve a presença de Deus falando abertamente com os homens. A gente teve a presença do próprio Jesus, o próprio amor encarnado. Ele revelando as melhores coisas, o amor, sem cumprindo a lei, mas difundindo o amor acima de tudo. E ele falou: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Deixarei com vós o Espírito da verdade, e ele vos ensinará tudo aquilo que deva fazer. E nós todo tempo nós temos o Espírito de adoção. A todo tempo nós temos a palavra em nossas mãos. E muitos hoje, vendo a situação do nosso país, do mundo como está, as pessoas, uns esperam, mesmo sendo cristão, esperam por uma vacina milagrosa, muitos esperam por um governo justo, muitos esperam pela uma estabilidade na economia, mas se esquecem que nós estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus está se cumprindo. Hoje eu estava falando com a jovem e ela falou assim: tomara que Deus ele cure o mundo, cure a nação. Eu falei: desculpa. Eu falei assim: se isso não acontecer, a palavra de Deus seria mentirosa. Se o mundo não passar pelo que vai passar agora, a palavra de Deus seria mentirosa. Realmente o que está acontecendo é uma estratégia para mudar a economia do mundo e para que realmente comece a introdução da moeda única, comece o trabalhar para a vinda do anticristo. E o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E fala, ainda bem que a palavra de Deus fala isso, que o diabo ele vai enganar muitos, mas fala: se possível, enganaria até o salvo. E há uma ressalva: se possível. Deus está falando claramente que não é possível. Os salvos não serão enganados. Os salvos eles vão ouvir, vão entender a voz de Deus. Mas nós temos que nos preparar para esse tempo. Nós temos que nos preparar para essa vinda. E nós temos que crer, como o próprio Jesus ele demonstrou na ressurreição de Lázaro, que muitas vezes você está diante de problemas e vários problemas, mas você tem que enxergar como ele enxergou. Se nós hoje somos o sal da terra e a luz do mundo, nós produzimos milagre. Se nós temos poder, nós produzimos milagres. Se nós somos filhos de um grande rei, nós não vamos ser plebeu na casa do Senhor. Se nós
temos o leão de Judá ao nosso lado. Filhos de leão não ruge como gato, não mia como gato, ruge como leão. Então conheça qual é a sua real identidade. Será que você tem passado uma vida miando como gato, sendo filho de um leão? Será que de repente as condições do mundo têm te feito pior do que qualquer pessoa, sendo filho de Deus? Ou será que você ainda está esperando um homem ser escarnecido diante de um túmulo com poder para ressuscitar uma vida? Nós temos o verdadeiro milagre dentro de nós, o Espírito da verdade, que ele vai testificar de Jesus, do Pai, e nós temos todo dia o acesso a esse Deus. E eu pergunto para cada um de vocês, aonde nós iremos chegar? O que nós temos feito para que realmente o reino de Deus ele tenha produzido frutos? Porque hoje, se nós formos pegar toda a denominação, não vou generalizar, mas será que se nós todos realmente tivéssemos só num propósito, o mundo não seria diferente? Será que realmente nós somos esse povo que fala nação eleita, sacerdócio real, povo de Deus? Como que você tem sido no seu trabalho? Quando você está diante de pessoas que não servem a Deus? Qual o seu tipo de atitude quando você está sozinho? Seja lá no seu relacionamento, seja na sua casa, seja com pessoas que não fazem parte da sua história cristã. Será que realmente você é o sal da terra e a luz do mundo? Será que realmente brilha em você algo que atrai as pessoas, que realmente elas enxergam você como filho de Deus? Será que de repente você tem uma confiança tão grande, capaz de produzir fruto para mudar a sua história? A única pessoa que pode acreditar em você é você mesmo. A única pessoa que pode tirar todo o lixo do seu caminho, da sua história, é você. O nosso Deus, ele pede só uma coisa para nós, para que sejamos bons administradores de emoções. Você não pode entrar num relacionamento e se frustrar, e eu vejo várias vezes pessoas falando assim: parece que eu tenho o dedo podre, não dá nunca certo. E quando eu me relaciono, eu acabo a pessoa me traindo ou acontecendo alguma coisa, e acontece sempre. Mas será que você tirou esse lixo do seu corpo? Será que você jogou essa bagagem ruim? Porque se você não traiu, não fez errado, se você não andou de forma errada, será que você vai carregar isso até quando? Será que você, quando você fez uma aliança para você ter uma empresa, uma sociedade, será que você parou e observou se realmente aquilo lá era um propósito de Deus? Será que no fundo você avaliou que aquilo ali poderia ser uma cilada? Será que essas pessoas são tão culpadas a ponto de você perder toda a sua história e falar assim: eu estou passando por isso por causa de fulano, ciclano, beltrano? Ou será que você chegou na hora de parar de tomar leitinho e você começar a se alimentar de um alimento mais forte, mais saudável? Olhar para você e falar assim: peraí, eu errei. Eu preciso cercar meus muros. Eu preciso fazer com que a minha vida aconteça com um propósito real. Eu preciso fazer com que a minha vida ela esteja cercada de coisas boas. Eu posso escolher. A única coisa que você não pode escolher nessa vida é seus pais e seus irmãos. Mas você pode escolher uma pessoa com quem você se relaciona. Você pode escolher o seu trabalho, ciclos de amigos. E não dá para culpar a Deus por causa do fracasso. Fracasso é decisão. Ser bem-aventurado também é decisão. Viver coisas boas é decisão. Eu estava aqui a hora que a Natália ela falou assim que essa semana foi uma semana abençoada para ela. Hoje eu até conversei à tarde com ela. E ela falou assim: eu comecei a ver algumas coisas diferentes, comecei a me aplicar naquilo e está dando certo. É isso que Deus espera. Para dar certo, você precisa de correr atrás daquilo que importa. Correr atrás daquilo que vai valer a pena para a vida. É impossível você oferecer
para Deus, para o universo, as coisas ruins e querer ganhar coisas boas. Com Deus não funciona o mais ou menos. Ou é ou não é. É o sim ou não. Né? A Bíblia fala assim, de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não se pode servir a dois deuses. Então hoje a palavra, eu sinceramente faz tanto tempo que eu não prego, mas eu fiquei feliz pelo convite que o pastor fez. E eu queria que essa palavra fosse breve, não muito extensiva, mas eu gostaria que você refletisse sobre essa passagem de Lázaro. Muitas vezes nós temos a oportunidade de abraçar alguém. Muitas vezes tem pessoas que elas só precisam de um abraço. De repente você acha que vai orar, levantar uma pessoa de um túmulo, e de repente seu abraço vai curar a alma de alguém que está partindo para a morte, que está tentando tirar a própria vida. De repente a gente está sentado entre irmãos e alguém está quebrado, arrebentado, e a gente muitas vezes esquece de abraçar. Muitas vezes a gente esquece de perguntar: e aí, como que você está? Como foi seu dia? De repente você pode ressuscitar uma pessoa com uma mensagem. Eu falo isso porque um dia eu tive um amigo que ele me ajudou muito quando eu entrei para trabalhar na operadora de celular. E se não fosse ele, eu não teria aquele emprego. E passou-se um bom tempo. E um dia eu estava na minha casa orando e Deus tocou no meu coração para me mandar uma mensagem para ele. E eu peguei e mandei uma mensagem assim, aquela hora Deus me deu uma inspiração tão gostosa, foi uma mensagem bonita. E quando eu mandei a mensagem, ele já não tinha meu número, porque já tinha passado alguns anos, né? Ele falou: quem que está falando? Aí eu falei assim: Robson, é o Sidney, eu trabalhei com você como promotor. E eu mandei essa mensagem por gratidão, lembrando do que você fez por mim. E ele começou a chorar. E ele falou assim para mim, ele falou assim: hoje, essa mensagem me livrou da morte, porque eu estava indo tirar minha própria vida. Ele falou assim: eu queria te agradecer por ter feito isso. Eu falei: não, agradece a Deus. Ele falou assim: porque se eu não me movesse para mandar essa mensagem, ele ia tocar em outro alguém por amor à sua vida. Não depende de mim fazer a diferença no reino, mas quando eu digo eis-me aqui, o Senhor ele usa quem ele quiser. Aí você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto, porque ele vai cruzar a linha do tempo de qualquer pessoa. Pode ser até com um macumbeiro, ou pode ser com espírita. Ele vai cruzar a linha de alguém para falar com você. Isso se chama amor. Amor não tem cerca. Amor não tem dogmas, doutrinas, não tem religiosidade. Até esses dias eu postei falando sobre religiosidade e espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que te conduz com amor, com respeito, com reverência a tudo que você faz. Se todas as vezes que você pegar algo para fazer e você tiver espiritualidade, você vai produzir muito mais do que a religiosidade. Muitas vezes as pessoas enclausuram alguém por causa de uma religião, por causa de uma sistêmica, né? Por causa de algo que aprenderam, mas são doutrinados. É como um boi que ele anda na mesma trilha a vida inteira. Ele não sai, porque ele foi educado, ele foi domesticado aquilo. Mas quando você conhece a Deus e conhece o que é espiritualidade, você tem leveza, você é resiliente, você consegue atrair as pessoas porque você carrega algo bom em si, porque realmente você conheceu o Espírito Santo de verdade. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé, e eu gostaria que abaixasse a luz um pouco, por gentileza. E eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês e pensassem: Deus, será que realmente... Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Será que realmente eu tenho sido um homem ou uma mulher segundo o seu propósito? Fechem os olhos. Segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Será que de repente eu tenho feito aquilo que me leva mais perto do Senhor? Será que realmente eu ainda tenho a unção do Senhor sobre a minha vida para me ressuscitar vidas
que necessitam do seu amor, que necessitam da sua graça, será que ainda nesse tempo é capaz de falar: Lázaro, sai para fora? Será que nesse tempo ainda somos capazes de produzir um milagre, de trazer à tona tudo aquilo que a gente precisava de Deus? E nesse momento, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, colocassem a mão no seu coração. Eu gostaria de louvar com um hino, e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Foi até um hino que a gente louvou na célula, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção e vocês entendessem na vida de vocês qual que é o propósito de vida com Deus. E eu vou estar louvando. Essas luzes aqui também apagam? Ou não? Essas aqui? Aí. Então, vamos estar louvando. E eu gostaria de fazer um momento de oração depois. Amém? Isso. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade, e o vento sopra aonde quer. Assim sou eu. Assim sou eu. Em muitas coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homens que não pode responder às suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você. Pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. É luz de vida com o Criador. Você é fruto dos sonhos de Deus. Dos sonhos de Deus. Vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor. Corpo, alma e espírito. É luz de vida
fruto dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus. Você é fruto dos sonhos de Deus. Vem sentir o poder. Amém? Deus. Amém. Eu queria fazer uma oração e chamar o pastor Oswaldo para dar a bênção apostólica, né? E agradecer a oportunidade. Eu falo assim, sempre quando você tiver a oportunidade, não fala assim, eu não estou preparado, mas fala para Deus assim, eis-me aqui, porque quem vai fazer a diferença aqui não vai ser o irmão Sidney, não vai ser nenhum de nós, mas vai ser o próprio Espírito Santo. Então eu queria fazer uma oração e depois eu pedi para o pastor estar fazendo a oração, dando a bênção apostólica. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, entendo qual é o seu propósito, a sua forma de agir, mas ensina-nos, ó Pai, ensina-nos mais. Quando a tua palavra diz que os seus pensamentos são muito maiores que os nossos, é porque o Senhor sabe que nós temos na intimidade, porque o Senhor sabe quem somos na realidade. Nós erramos, nós pecamos, mas buscamos, ó Pai, todo dia uma forma de te agradar, uma forma de estar perto de ti. Como a tua palavra diz que o homem caminha todo dia a chegar à estatura de um varão perfeito. Nós precisamos do seu amor, nós precisamos do seu auxílio, nós precisamos de ti, ó Espírito Santo. Nós precisamos da sua presença em nossas vidas, para que realmente nós possamos ser melhor a cada dia, para que realmente nós possamos tirar toda a nossa armadura, toda a nosso empenho pela ofensa, empenho pelos maus tratos, pelo ódio, mas que nós possamos estar revestidos de ti, Senhor, que nós possamos estar face a face com o amor, face a face com a resiliência, face a face com o cuidado, com a longanimidade, face a face contigo, ó Jesus. E que possamos entender realmente qual o nosso propósito de vida até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz seja com todos. Nós vamos encerrar a nossa reunião. E não esqueça de voltar para casa crendo no seu coração de que você é fruto dos sonhos de Deus. Amém? Nós somos projetos de Deus. Não foi nenhum de nós que escolhemos estar com Deus. Foi Deus que nos escolheu. E os projetos de Deus não falham. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que nos dê graça, proporciona a cada um de nós um final de semana abençoado. E domingo estaremos aqui de volta para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos fazer a oração final e nós vamos dar a bênção apostólica. E você não esquece de estar orando para o pastor, para a pastora, orando para que ele possa estar descansando, tranquilo e resolvendo a situação para a qual ele foi para lá para resolver. Amém? Então, curva sua cabeça e vamos orar. Pai eterno, nós somos agradecidos, ó Deus, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor, o cuidado, o livramento que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada momento. Embora nós não damos conta de tudo quanto o Senhor tem feito, o Senhor, ó Deus, realmente tem nos livrado de tantos males e nós somos agradecidos por isso.
Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui representada. Abençoa o pastor, abençoa a pastora, abençoa toda a sua família. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse final de semana, a cada um de nós. Se há algum problema, alguma dificuldade ainda a ser resolvida, só Deus, se há alguém doente nesta comunidade, que a graça do Senhor, ó Deus, nesse momento, esteja alcançando a vida dessas pessoas e proporcionando a cada um deles a saúde do Senhor. Pai Santo e Pai querido, nós somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, reine em nossas vidas, em nossos corações e nossos lares hoje e para todos sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Cumprimentam uns aos outros e até domingo, se Deus quiser. Amém? Em nome de Jesus.